Amados, as Escrituras nos diz que se andarmos na luz, como na luz Ele está, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Amém? Então temos que saber, hoje as pessoas não sabem o que é a luz. E a luz tem se manifestado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então o homem não sabe. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo. Então vamos ler e entender um pouquinho mais o que é a luz, ou do que a palavra de Deus está nos dizendo. Amém? Em João 3, versículo 21, está escrito ali: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Vou ler novamente. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Amém? Vocês observam o que João está dizendo aqui? João está dizendo que a seguinte palavra: quem pratica a verdade vem para a luz. Então vocês observam que João estava dizendo que a luz estava nele e ele estava na luz. Por isso que ele estava dizendo: vem para a luz, porque a luz estava nele. Ele estava refletindo essa luz para o mundo. E quem quisesse enxergar algo ou ver o caminho de Deus, só pode ser através de um profeta enviado, que a luz vem a esse mensageiro. Esse mensageiro ele difunde, leva essa luz para frente. E João estava dizendo: vem para a luz, porque a luz estava nele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então temos que saber o que significa essa luz. Então vocês observam que ele está dizendo que essas pessoas que vêm para a luz vai fazer algo nessas pessoas, fazer algo nelas. E ele diz que essas pessoas vêm para a luz para que as obras sejam manifestas, porque essas obras são feitas em Deus. Somente Deus pode fazer a obra pela luz. E em João 3,19, um pouco antes, está escrito: e a condenação é esta. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz. Ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então vocês observam o que João está dizendo aqui para nós, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quando foi que a luz veio ao mundo? Quando Deus amou o mundo de tal maneira que dizimou. Jesus é o dízimo do templo. Jesus é o dinheiro que comprou você de volta. É o dinheiro que pagou o salário do pecado, que tirou você desse mundo, que limpou o pecado de sua vida. O dízimo do templo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você não aceita o sacrifício, isso mostra mais claro que você não está na luz e não quer vir para a luz. As pessoas não vêm para a luz porque elas não conhecem a luz. Então, quando você escuta as pessoas dizer que crê na palavra de Deus e rejeita a luz, existe algo errado com essa pessoa. Ou essa pessoa não veio da luz, ou ainda não é o momento dessa pessoa aceitar a luz. Porque a luz se manifestou ao mundo. E se você é um filho da luz,
você entenderá o chamado dessa luz, as palavras dessa luz. Amém? Aí você vem para a luz, porque você entendeu o significado, o propósito dessa manifestação. Então a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não podem vir para a luz para que suas obras não sejam manifestadas, sejam mostradas. Observa que as pessoas se dizem que são cristãs. Aí quando você prega para essas pessoas sobre casamento e divórcio, você prega para essas pessoas que elas não podem casar não pode ter 2 ou 3 casamentos. Eu não digo isso de pessoas que teve uma vida imoral antes de conhecer a palavra de Deus. Mas eu digo para aquelas que dizem que são cristãs, que dizem que crê no enviado de Deus. E quando você diz que crê no enviado de Deus e rejeita a palavra de Deus, isso mostra que a luz não é para você. A luz não foi manifestada para você. Preste bem atenção. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quando você fala de pessoas com 2 ou 3 casamentos na igreja, jamais elas vão vir para a luz, porque elas não querem que suas obras sejam manifestas, sejam mostradas diante de Deus. E por mais que você veja, irmãos, pessoas que têm uma vida limpa, pessoas que não se contaminaram com o mundo aí fora, com determinadas mulheres, mesmo assim, quando você fala da palavra e ela fica chateada com você, porque existe um irmão aonde ela está congregando nessa situação, ela é cúmplice do pecado. Ela faz parte daquele meio. Então ela também é outra que não virá para a luz, porque existe algo nela que precisa ser mostrada. Quando você liga o interruptor da sua casa, que a lâmpada acende, aquilo vai mostrar onde tem uma barata, onde tem qualquer inseto ali, porque a luz, ela mostra tudo, ela esclarece tudo, tudo é manifestado pela luz. Então a palavra de Deus é luz. O Lembrando tem dito na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz, não há nada que pode dar-lhe vida, a não ser a palavra de Deus. A vida só vem pela luz. A vida só vem pela luz. Observa, amados, a vida só vem pela luz. E quando essa vida se manifesta, aqueles que não fazem parte da luz, eles se afastarão de você. Eles se afastarão de você, não vão querer andar mais com você, porque você vai estar pregando o evangelho que deixa essas pessoas chateadas. Você vai estar pregando o evangelho que vai desenvolver um certo ódio dessas pessoas. Porque essas pessoas não saíram da luz. Só vão voltar para a luz, para a palavra, aqueles que estavam em Deus antes da fundação do mundo. Nós pregamos a palavra como se fosse para todos, porque não sabemos quem é o eleito. Não sabemos quem é a eleita. Então você prega a palavra. Aqueles que viveram uma vida errada, quando a palavra se manifesta na vida dessas pessoas, a vida dela muda. Vocês observam que quando a luz, a palavra chegou no apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo mudou. Vocês observam que Paulo chega a dizer que a vida que eu vivo agora, vivo na fé ou na revelação do Filho de Deus. A vida que eu vivo agora. Então ele estava dizendo para você que ele estava vivendo uma vida totalmente diferente da vida que ele vivia. Totalmente diferente. Mas preste bem atenção nas palavras de Paulo. Ele disse, a vida que eu vivo agora, viva na revelação do Filho de Deus. Quando aquela luz pairou sobre Paulo,
todo o mal que estava em Paulo teve que sair, para que aquela luz pudesse entrar. E quando aquela luz entrou em Paulo, a manifestação da palavra chegou em Paulo, Paulo diz: a vida que agora estou vivendo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vocês observam que Paulo está dizendo que ele está vivendo uma vida agora pela revelação do Filho de Deus. E quando é revelado para você quem é o Filho de Deus, não basta apenas você saber que Jesus é o Filho de Deus. Quando a vida é revelada a você de que Jesus é o Filho de Deus, você vai viver como Ele. Paulo está dizendo: a vida que eu vivo agora é a mesma vida que Jesus viveu. Essas são as palavras de Paulo. Vocês observam que Paulo foi de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque agora não existia mais aquela vida de perseguição sobre ele. Não existia mais aquela vida de lobo sobre ele. Agora era a vida do Cordeiro vivendo através de Paulo. A vida que eu vivo agora, o meu novo tipo de vida, a vida que eu estou vivendo, viva na fé do Filho de Deus. A revelação fez com que eu andasse de acordo com a palavra de Deus. Essas foram as palavras de Paulo. E voltando no nosso tema, aqui onde nós estávamos lendo, já no primeiro, onde João 3, 21 estávamos dizendo: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Amado, só vai vir para a luz aqueles que praticam a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é dolorida. Às vezes, a palavra de Deus, quando ela penetra na pessoa, aquilo vai fazer com que a pessoa saia da igreja ou com que a pessoa se converta, porque é muito dolorido. É forte. A pessoa vai falar assim: poxa, parece uma perseguição. Essa pessoa deve estar sabendo da minha vida. Alguém falou alguma coisa para ele? Não, ninguém falou nada. É que a palavra se manifestou e existe uma sujeira em você e você precisa ser limpo. Você precisa ser limpo pela luz, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus está manifestando a vida em você. E aonde há vida não pode ficar pecado. Não pode existir pecado aonde há vida. Então os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, para que suas obras não sejam reprovadas. Então eu vou viver nas trevas. A cabeça dessas pessoas, elas dizem: eu vou viver nas trevas. O que é as trevas? As pessoas pensam que as trevas é algo tenebroso. As trevas, se tratando da palavra de Deus, é quase igual à verdade. Só existe um pouquinho de fermento. Quando você vem para a luz, se o pregador daquela igreja onde você está congregando, se aquele homem está na luz, ele vai pregar algo que você não quer ouvir. Mas quando você está nas trevas, a pregação das trevas vai ser idêntica à pregação da luz. A única diferença é que nas trevas existe fermento, que simboliza o pecado. E na luz não existe. Na palavra de Deus, na vida de Deus, não existe isso. Então as pessoas, elas vão amar as trevas. Elas preferem ficar com as trevas do que deixar aquilo de lado e vir para a luz. O pastor da onde eu congrego, aquele pastor, ele não fala nada. Eu posso fazer determinada coisa, eu posso assistir uma partida de futebol, eu posso ir no estádio, eu posso postar fotos sensuais que ele não fala nada. Está entendendo? Mas quando você vem para a luz, aquele homem com a luz de Deus nele, ele vai dizer: irmão, isso está errado. Irmão, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque ali está a luz da palavra. E quando a luz se manifesta, não pode haver trevas ali. Amém, amados? Agora, em João 8,32, estamos correndo um pouco as escrituras para facilitar um pouco esse entendimento dos irmãos. Em João 8, nós vamos ver do versículo 32 ao 58. Presta bem atenção, ou um pouco antes, né? Mas para que possa esclarecer algo. Então, existe um político hoje, que é o presidente da República, ele usa essa passagem de João 8,32.
né, sem conhecer a palavra de Deus, ele usa essa passagem. Mesmo não conhecendo a Deus, se ele for sincero nessa passagem e levar o seu governo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquele voto que ele fez por essa passagem, mesmo sem conhecer, Deus vai ver a sinceridade do homem. Amém? Temos que ser corretos com a palavra de Deus. Então, nós estamos falando de luz. E quando a luz se manifestou em Jesus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, e a luz veio através desse Filho, porque a luz é a palavra de Deus. E da mesma forma que João disse assim, aquele que... Deixa eu só voltar um pouco. João disse, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para as suas obras sejam, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vocês observam que João está dizendo, vem para a luz. Então, da mesma forma que a luz estava em João, a luz está no Filho de Deus, durante o ministério que ele exerceu aqui, na terra. Então, aqui em João 8,32, observe o que Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo com os crentes daquele tempo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os crentes. Eu quero que vocês entendam que são pessoas que conheciam, são pessoas que saíram no deserto através de profeta, conheciam partes da palavra de Deus, mas acharam que era o suficiente, acharam que não precisavam da luz, achavam que eles pensavam que tinha a luz neles. Preste bem atenção nisso. E responderam para Jesus, quando Jesus disse, em verdade vos digo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam-lhes, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Vocês observam que essas pessoas não eram pessoas comuns, não eram crentes comuns, pelo menos até onde eles pensavam. Eles possuíam um entendimento acima de muitos naquele tempo. Eles sabiam de onde eles saíram. Eles disseram assim, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Eles estavam diante do portador da luz e não sabia. Ele estava diante do Filho de Deus e não sabia. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é o Filho? O Filho é a palavra. Verdadeiramente sereis livres. Ele continua, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurar matar-me, porque minha palavra não entra em vós. A palavra que Jesus estava trazendo era a palavra de luz. E a luz da palavra não entrava no entendimento, no coração desses homens. Porque a palavra coração está dizendo do entendimento da pessoa. Coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração daqueles homens estava cheio de ódio, cheio de perseguição, e a boca estava colocando aquilo para fora. Eles não eram descendência de Abraão. Jesus diz, vocês são descendência de Abraão. E procurar matar-me. Por que eles queriam matar Jesus? Jesus falou assim, porque minha palavra não entra em vós. Minhas palavras são espírito e vida. Isso é escrito nas Escrituras. E esse espírito e vida não estava entrando nesses homens. Jesus está dizendo, minha palavra não entra em vós. Aí Jesus continua explicando para eles a origem dessas pessoas, porque elas não vinham para a luz. Somente os escolhidos de Deus, um grupo seleto de Deus que vem para a luz.
Jesus estava explicando para eles por que eles não vinham para a luz. Jesus disse: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Muito bem, Jesus estava conversando com esses homens que dizem que eram filhos de Abraão, que eram descendência de Abraão. Jesus falou: vocês não são. Vocês não são descendência de Abraão, porque vocês estão tentando me matar. Vocês estão tentando tirar a minha vida. Vocês observam que a luz e as trevas, elas andam paralelas. Da mesma forma que quando foi dada a palavra, a promessa lá no Jardim do Éden, que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente, automaticamente a serpente, a semente da serpente, que era Caim, já pensou que estava falando de Abel. Não, então se vai pisar a cabeça da serpente, eu vou matá-lo primeiro. Mas só que estava falando de outro que viria no futuro, que estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele matou Abel, ele pensou que tinha se livrado. Muitas vezes você pensa que quando você está vivendo um problema, se você ficar agitado, aquele problema vai ficar maior. Então, quando o problema chega até você, tudo que você tem que fazer nesse momento é ter calma. Opa, o problema já aconteceu, o problema já está aqui, tudo bem, então agora eu vou pensar de que forma que eu vou resolvê-lo. Mas se você começar a alarmar as pessoas, a começar a divulgar aquele assunto, aquele problema vai se tornar algo maior. Foi justamente isso que aconteceu com aqueles homens. Eles acharam que Jesus era um problema para eles. E quando eles tentaram matar Jesus, acharam que ia se livrar do problema. Vocês observam que era o mesmo espírito que estava em Caim. Quando matou Abel, pensando que estava matando aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aquele mesmo espírito veio naqueles fariseus. Veio naqueles homens, naqueles que se diziam cristãos, que se diziam filhos de Moisés. Temos por pai Abraão, somos descendência de Abraão. Saímos da terra com Moisés. Eles estavam dizendo que estavam na palavra de Deus. Mas quando a promessa, o filho da promessa, quando o nosso Senhor se manifestou, o mesmo espírito que matou Abel, através de Caim, estava naquele povo para crucificar o Filho de Deus. Estava naquele povo. Esse espírito ele não para. Hoje esses espíritos estão na congregação. Muitas vezes você não precisa atirar uma pessoa para matar. Como que você mata seu irmão? É falando dele. É dando falso testemunho do seu irmão. O Romano nos ensinou, ele falou assim: olha, se você não tem boas coisas para falar de seu irmão, então não diga nada. Ore por ele. Ganha ele para Deus novamente. Se ele se afastou da palavra, ganhe-o para o Senhor. Dessa forma você vai estar destruindo essa pessoa. Em outras palavras, o irmão Bruno estava dizendo essas coisas. Então, quando a palavra se manifestou, o Filho de Deus estava dizendo para essas pessoas a origem delas. E elas não queriam entender. Jesus estava dizendo para ele: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazei também o que vistes junto de vosso Pai. Jesus estava dizendo para eles que são dois pais. Jesus estava dizendo para eles: eu estava num lugar que vocês não estavam. Eu estava diante de alguém que vocês jamais conhecerão. Porque vocês não são partes dele. Você não faz parte. Vocês têm outro pai que não é Deus. Isso é muito dolorido para aqueles que acham que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela se manifesta, ela cria duas coisas. Ou ela distancia você, ou ela te aproxima da palavra. Exatamente isso. E responderam. E quando Jesus disse que eles viram junto com o pai deles, responderam para Jesus. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurar matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Observa
o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo para essas pessoas: se vocês fossem descendência de Abraão, e a luz de Deus está em mim, vocês faziam as obras de Abraão. Abraão creu na palavra e vocês não conseguem crer. Se vocês fossem parte disso, vocês creriam nisso. Mas vocês não podem. Vocês não podem permanecer com a palavra. Então, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurar matar-me. Homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Qual que é a obra do pai? De Satanás? Dos filhos de Satanás? Ou de Satanás? As obras de Satanás é... A palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele vai matar a sua paz. Ele vai destruir a tua felicidade. Não pensa essas coisas no mundo em você. Ele vai tirar a sua felicidade, vai tirar a sua paz. Ele vai destruir tudo que envolve o corpo humano. Porque ele precisa destruir o templo. Porque você é templo de Deus. E o trabalho de Satanás é destruir você. Vós sois templos de Deus. E Satanás não está contente com esse templo. Ele vai matar, roubar e destruir esse templo. Tirar a sua paz. Ele vai tirar tudo que está em você. Ele diz que Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Jesus estava dizendo para essas pessoas que existe um ser maior do que ele. O Pai é maior do que ele. O Pai enviou a ele na terra para fazer um trabalho. E quando o Pai enviou, quando Deus envia um homem, Deus vai nele. E quando Deus enviou Jesus aqui na terra para fazer esse trabalho, para poder aproximar o homem novamente de Deus, Deus deixou Jesus sozinho até o dia do batismo. Mas depois que Jesus foi batizado, quando entrou na água era um homem entrando, mas quando saiu era Deus saindo. Vocês observam que quando o Espírito Santo desceu nele no dia do batismo, era Deus mesmo descendo em seu Filho. E do Jordão para frente já não era mais Jesus pregando, era Deus pregando através dele. O ministério de Jesus começou do Jordão para frente. Jesus pregou 3 anos e meio. Você tem que parar e se fazer para você mesmo essa pergunta. Então, onde ele estava? Ele estava fazendo o que até esse tempo? Até esse tempo ele estava cuidando das coisas de José. Ele chegou a trabalhar, ele não era filho de José, mas ele cuidava da carpintaria de José. Mas quando chegou o dia de tomar posse, Deus tomar posse de seu filho, para que o evangelho pudesse ser pregado aos homens, quando essa luz desceu, e essa luz foi manifesta, Jesus automaticamente ele podia estar dizendo, como ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem estava dizendo, era ele ou era Deus através dele? Então, por não entender essas coisas, esses fariseus modernos, hoje, eles crucificam novamente a palavra e expõem a vergonha. Então eles disseram para Jesus que não nasceram de prostituição, pois nós não nascemos de prostituição, temos um Pai que é Deus. E disse-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Opa! Então vocês observam aqui que se Deus não é seu Pai, que Jesus estava dizendo aqui, você só vai entender a linguagem de Jesus, você veja bem,
Se você entender quem é o Pai de Jesus. Por não entender a minha palavra, vós tem por pai o diabo. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Pelo motivo deles serem filhos do diabo, eles não podiam entender a voz de Deus através do seu filho. Não podiam entender a palavra de Deus através do seu filho. Vós tem por pai o diabo. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira e fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós pode me convencer de pecado? Ou me convencer de incredulidade? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus está sendo bem claro com eles. Está dizendo para eles que eles não eram de Deus, porque eles não estavam escutando a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Muitos vão abandonar a palavra. Muitos você vai chegar, você vai apresentar a realidade da palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas não vão entender aquilo. Elas vão rejeitar aquilo, porque Jesus que está dizendo, vós não sois de Deus, por isso que vocês não estão entendendo a palavra. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O William Branham tem nos ensinado que Deus é seu próprio intérprete. Como que Deus interpreta a sua palavra? Deus interpreta a palavra dele, trazendo-a a palavra em cumprimento. Então, se Deus é seu próprio intérprete, então se você estiver congregando num lugar onde não está sendo pregada a palavra de Deus corretamente, não tem como Deus vir e esclarecer aquelas palavras, porque aquelas palavras não estão corretas. E Deus vem na igreja, ou no pastor, ou no vaso usado, para interpretar a palavra dele. Apesar que tudo já foi feito através de Jesus. Mas quando Deus interpreta a sua palavra, é quando Deus traz a palavra em cumprimento. Então vocês observam como que as coisas se ramificaram, como que as igrejas se expandiram. Cada igreja que você vai hoje, elas têm um evangelho diferente para pregar. Mesmo dizendo que crê na mensagem. Tem uma mensagem diferente para te apresentar. Se é diferente da original, então Deus não está ali. Porque Deus é seu próprio intérprete. Então, se Deus não está ali para interpretar a palavra, automaticamente a pessoa vai ter um outro ser ali, que não é Deus. É aquele que Jesus diz para aquelas pessoas, vós fazeis a vontade de vosso Pai. Eu falo daquilo que eu vi junto de meu Pai. Jesus estava trazendo para nós aquilo que o Pai mostrou a ele. Eu falo do que eu vi junto de meu Pai. E vocês estão fazendo o que vocês viram junto do Pai de vocês. Então, quando as pessoas pregam uma doutrina, quando eles dizem que Jesus é seu próprio Pai, eles estão dizendo aquilo que eles viram junto com o Pai deles. Mas quando você sabe que Jesus é o Filho de Deus, quando você sabe que Jesus não podia fazer nada, que ele esperava em Deus, que Deus precisava interpretar a sua palavra. Deus é seu próprio intérprete. Ele interpreta a sua palavra, trazendo-a em cumprimento. E da mesma forma que ele trouxe a palavra em cumprimento através de seu Filho, revelou toda a palavra através de seu Filho, ele tem vindo nos outros vasos, nesses últimos dias, para que esses vasos possam entender o trabalho que foi feito através de Jesus. Deus é seu próprio intérprete, mas para isso você tem que estar na palavra correta. Você tem que ver aquilo que Jesus viu. Jesus viu aquilo que o Pai mostrou a ele. Os filhos da serpente viu aquilo que a serpente mostrou a ele. Amém? Então que nós possamos buscar a Deus de todo o coração, se bem que não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem, para que nós possamos ter uma vida pautada pela palavra, para que Deus possa vir naquele lugarzinho humilde e trazer a palavra em cumprimento para você.
Deus só pode interpretar a palavra, trazendo-a em cumprimento, se aquela palavra que você tem aprendido durante todo o tempo for a palavra de Deus. Senão vai se cumprir na sua vida aquilo que Jesus disse para aquelas pessoas. Vocês estão falando aquilo que vocês viram junto de vosso Pai. E eu estou dizendo aquilo que eu vi junto de meu Pai. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. Que Deus dê uma semana abençoada. Uma noite abençoada. Uma noite de sono abençoada a cada um de vocês. E ouçam de novo. Eu sempre digo para os irmãos, ouça de novo. Ouça de novo. Porque eu vou ouvir muitas vezes. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje para sempre.